que a paz e uma bênção divina acompanhem o dia de cada pessoa que nos ouve hoje. Vamos iniciar mais uma jornada de análise aprofundada nesse nosso espaço de descobertas. Com certeza. Sempre bom estar aqui para mais um mergulho profundo. Bom, hoje nós temos em mãos um material que é, simplesmente fascinante. Especialmente para quem se interessa pelos mistérios e pelas complexidades dos textos bíblicos antigos, né? Sim, é um texto que exige bastante da nossa atenção aos detalhes. Exato. O nosso foco hoje será o livro chamado Quando a Trombeta Soar. E a gente vai se debruçar de forma muito específica sobre o ensaio escrito pelo autor Paul D. Feinberg. Que é o capítulo 15 da obra, certo? Isso, capítulo 15. O título é 2 Tessalonicenses 2 e o Arrebatamento. A nossa missão hoje é destrinchar como a linguagem, a história e a lógica moldam a interpretação do fim dos tempos. E olha, essa é uma missão bem intensa. O nosso grande objetivo aqui é desvendar um dos textos mais intensamente debatidos de todo o Novo Testamento. Verdade. Quando o assunto é o momento exato do arrebatamento, o debate ferve. Ferve muito. E antes de entrarmos nas minúcias, acho que vale a pena a gente estabelecer o terreno para o nosso pessoal que está acompanhando. Manda ver. Bom, o autor, o Paul D. Feinberg, ele estrutura neste capítulo uma defesa lógica e linguística extremamente robusta do que a gente chama de visão pré-tribulacionista. Que, em linhas gerais, é aquela perspectiva que defende que a igreja vai ser resgatada antes de um período de caos global. Isso. Antes do julgamento sem precedentes conhecido como a tribulação. E o Feinberg constrói essa defesa rebatendo os argumentos da visão pós-tribulacionista, ponto a ponto. Visão pós-tribulacionista argumenta que os cristãos vão atravessar toda essa turbulência, né? Antes do resgate final. Exatamente. E o ensaio foca especialmente nas posições de um estudioso muito influente nessa área, que é o Robert H. Gundry. Mas, antes da gente avançar para as trincheiras desse debate teológico, é fundamental fazermos uma ressalva importante para quem nos ouve. Sim, por favor. Faça até uma pausa aqui para esse aviso, porque é necessário. A gente sabe muito bem que esse tema envolve visões teológicas apaixonadas, crenças bem enraizadas em diferentes tradições. O pessoal investe as experiências mais profundas nisso, né? Pois é. Então, o objetivo desta nossa análise é estritamente educacional. Analítico. Bem analítico. A nossa intenção não é, de forma alguma, tomar partido ou endossar qualquer visão religiosa específica, seja ela pré- ou pós-tribulacionista. Nós vamos operar como investigadores hoje. Isso, investigadores da linguagem da gramática grega, observando de forma neutra como o autor constrói a tese dele e tenta desarmar os argumentos do oponente. É sobre a beleza do debate intelectual. Maravilha. Com as regras do jogo bem estabelecidas, vamos nos transportar no tempo, então. Vamos lá. Porque, para entender o peso monumental do que está sendo debatido nessas páginas, a gente precisa olhar para o cenário histórico. Primeiro século. Igreja de Tessalônica. Uma comunidade fascinante. Muito. O apóstolo Paulo havia fundado essa comunidade. E era uma igreja exemplar. Resiliente, elogiada, mas no momento em que a segunda carta aos Tessalonicenses é escrita... Eles estão vivendo uma crise. Pânico total, ansiedade terrível, falsos ensinamentos, talvez até umas cartas forjadas com assinatura falsa de Paulo, convenceram aqueles cristãos de que o dia do Senhor já tinha começado. Dia do Senhor, no caso, o período temido do fim dos tempos, do julgamento divino. Exato. Eles estavam enfrentando perseguições severas no mundo real ali na época. Aí pensaram, pronto, o fim chegou. Fomos deixados para enfrentar a ira divina. O desespero era absoluto. E o que torna esse cenário histórico tão relevante para o nosso mergulho é como esse pânico inicial serve de matéria-prima para o debate moderno. Como assim? Bom, o argumento pós-tribulacionista, que é defendido pelo Robert H. Gundry, lança um olhar clínico sobre as palavras exatas que Paulo escolhe para acalmar essa comunidade aterrorizada. Ah, a tese de conexão de textos dele. Isso. O Gundry baseia o argumento dele conectando passagens. Ele pega a frase "nossa reunião com ele", que Paulo usa em 2 Tessalonicenses 2, versículo 1, e liga direto com Mateus 24:31. O famoso discurso de Jesus sobre os anjos reunidos eleitos. Após a grande tribulação, exatamente.
O argumento do Gundry tem uma lógica muito visual para quem lê. Ele junta os elementos parecidos, né? Exato. Ele nota que em ambos os textos tem uma grande reunião de pessoas. Em ambos, o cenário envolve nuvens. E se olhar o contexto maior em 1 Tessalonicenses, tem som de trombetas. Nuvens, trombetas, reunião de pessoas. Para a visão pós-tribulacionista, se a Bíblia descreve esses mesmos elementos nas duas passagens, é logicamente inegável que se trata do exato mesmo evento. E como o evento de Mateus ocorre após a tribulação, o arrebatamento em Tessalonicenses também deve ocorrer no fim de tudo. Essa é a lógica de Gundry. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o Feinberg não deixa barato. Ele traz um contra-ataque cirúrgico. Muito cirúrgico. Em vez de aceitar essas conexões visuais de cara, ele argumenta que semelhanças superficiais não significam identidade absoluta. É o famoso parece, mas não é. Exatamente. A analogia perfeita é dizer que dois filmes são idênticos só porque ambos têm uma cena de perseguição de carro e tocam a mesma música de fundo. Não faz deles o mesmo filme. De jeito nenhum. E o Feinberg aponta por que está faltando, as diferenças operacionais. Ele desmonta a teoria mostrando que, em Mateus 24, quem faz o trabalho de ajuntar as pessoas são os anjos. Um ponto importante. E não tem uma única palavra sobre a ressurreição dos mortos naquele discurso específico de Jesus. Nenhuma menção. Agora, quando a gente olha para Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, a mecânica do evento muda completamente. Muda de figura. É o próprio Senhor quem desce do céu para reunir os seus, e a ressurreição física dos que já morreram não é só um detalhe, é o ponto central. É o estrutural da promessa, né? Essa distinção de quem opera o evento e do que acontece com os mortos é o primeiro golpe do Feinberg. Mas não para por aí. Não, de forma alguma. A análise dele vai muito além da logística e entra num território que eu sou apaixonada, que é a linguística grega. O campo de batalha pesado. Onde a tese de Gundry é colocada sob pressão máxima. O debate todo gira em torno da palavra grega escolhida para descrever essa reunião. A palavra é epissunagoges. Epissunagoges. Isso. A estratégia de argumentação do Gundry depende de tratar essa palavra como se ela fosse um termo técnico, um jargão exclusivo do vocabulário do fim do mundo. Como se toda vez que alguém falasse epissunagoges, o céu fosse se rasgar. Exato. Só que o problema, como a pesquisa exaustiva na nossa fonte revela, é que o uso histórico da palavra não sustenta essa exclusividade. Não sustenta mesmo. Se a gente rastrear o substantivo epissunagoges e o verbo correspondente por todo o Novo Testamento, a gente encontra o termo 9 vezes. 9 ocorrências. E dessas 9, apenas 3 carregam algum peso profético ou escatológico. E as outras 6? As outras 6 descrevem cenários cotidianos, absolutamente comuns. É tipo descrever uma multidão se aglomerando na praça porque um político famoso chegou ou porque ouviram um boato na rua? Perfeito. Não é uma palavra carimbada com o fim dos tempos toda vez que é dita. Então, tentar colar o evento descrito por Mateus com o de Paulo só porque ambos usam uma palavra que significava apenas juntar um grupo, acaba sendo um salto lógico. Um salto muito grande. Um forçar de barra no texto original. E falando no texto original, tem um argumento do Feinberg que eu achei fantástico, baseado numa coisa minúscula que a gente ignora na leitura rápida. As partículas de transição na gramática de Paulo. Isso, o argumento gramatical. É brilhante mesmo. Ele foca na costura que o apóstolo Paulo faz entre os pensamentos dele. O Gundry alega que se a gente lê as cartas direto, não tem nenhuma quebra real de assunto. Ele diz que o resgate da igreja, no capítulo 4, e o dia do Senhor, no capítulo 5, são a mesma coisa. Isso, uma continuação. Gundry diz que Paulo usa uma partícula grega simples, a palavra de, que funcionaria só como um e, uma mera continuação de raciocínio. Mas aí o Feinberg ajusta o microscópio. Ele demonstra que Paulo não usa a partícula isolada de, ele usa a combinação per e de. Per e de. E, para quem estuda o estilo de escrita de Paulo, per e de atua como um marcador técnico indiscutível. É o equivalente antigo a abrir um novo parágrafo e dizer. Agora mudando de assunto e passando para a próxima questão. Exatamente isso. A presença do peri, de,
evidencia gramaticamente que Paulo via o arrebatamento e o derramamento da ira no dia do Senhor como dois tópicos distintos, duas fases separadas. Não uma colisão caótica de eventos simultâneos. É muito impressionante pensar que uma teoria inteira sobre o destino da humanidade pode girar em torno de uma partícula de duas palavras no grego antigo. Muda a leitura inteira. É como ler um mapa complexo e de repente receber a legenda certa. E essa ideia de analisar o que está escrito nos leva diretamente a um segundo ponto crucial dessa análise. O que não está escrito. Exato. O famoso argumento do silêncio. É um paradoxo que desafia a intuição. Vamos pensar na lógica da situação. Vamos lá. Se Paulo realmente ensinava desde o começo a visão pré-tribulacionista de que a igreja seria retirada antes da tribulação começar, A reação dele ao ver os tessalonicenses em pânico deveria ser simples. muito simples, porque ele simplesmente não escreveu dizendo: amigos, acalmem-se, o arrebatamento ainda não aconteceu. Vocês ainda estão aqui. Logo, o dia do Senhor não começou. Teria resolvido o problema numa frase. Numa mensagem de texto curta. Mas, em vez de usar esse atalho óbvio, Paulo entra numa explicação longa, complexa, falando sobre uma apostasia e a manifestação do homem da iniquidade. Porque esse silêncio total sobre o arrebatamento como prova de conforto. Essa pergunta é a grande cartada dos opositores do pré-tribulacionismo. Sempre colocam na mesa de debates. Eles dizem que o silêncio de Paulo prova que o arrebatamento não era a esperança anterior à tribulação. Mas a defesa analítica do Feinberg é metódica. Demais. Ele postula um princípio hermenêutico bem sólido. Ele diz que o silêncio de um autor sobre um detalhe específico não invalida uma estrutura teológica inteira. Contanto que as palavras que ele escolheu não entrem em contradição com essa estrutura, né? Perfeito. A estratégia de Paulo não foi falha, foi cirúrgica. Em vez de usar o arrebatamento como argumento, que era um evento invisível e sem aviso prévio, Paulo ancorou o conforto em fatos históricos e visíveis. coisas que teriam que acontecer no cenário mundial antes do fim, ele deu um checklist visual para eles. Se o homem da iniquidade não estava governando as nações, e se uma rebelião em massa não estava em curso, então o cronômetro do fim ainda não tinha sido acionado. Era uma prova que eles podiam ver com os próprios olhos. E o que eu acho espetacular na forma como a fonte conduz esse raciocínio é como o autor inverte a arma contra os críticos. É um verdadeiro tiro pela culatra. Total. O Feinberg pega esse argumento do silêncio e mostra que, se a gente for analisar a psicologia da situação, o lado pós-tribulacionista tem um problema infinitamente maior para explicar. Imagina a linha de pensamento: se a tese pós-tribulacionista estiver correta, a igreja atravessa todo o fogo da tribulação e só resgatada no último segundo. No fim de tudo. Se era isso que Paulo tinha ensinado, e os tessalonicenses acreditavam piamente que o dia do Senhor tinha chegado e que eles já estavam imersos nas trevas e fúria, Qual deveria ser a reação emocional deles? eles deveriam estar soltando fogos de artifício, celebrando nas ruas, porque se eles estavam na tribulação, o resgate final de Jesus estaria batendo a porta. Prestes a rasgar os céus. Mas a análise desse estado psicológico é letal para a teoria adversária. O registro bíblico relata de forma cristalina que aquela comunidade estava inquieta e alarmada. Em pânico paralisante, não experimentando uma expectativa alegre. O terror daqueles cristãos só faz sentido lógico se eles tivessem sido ensinados antes que seriam completamente poupados daquele período de ira. A crença deles de que a tribulação tinha chegado trazia a implicação sombria de que eles tinham perdido o barco do resgate. Que a promessa de Deus tinha falhado. O Feinberg demonstra de forma muito elegante que o silêncio do texto cobra um preço de qualquer interpretador, mas a reação emocional da igreja pesa a favor da estrutura pré-tribulacionista. E essa ansiedade palpável nos empurra para uma pergunta inevitável. Se o pior ainda não tinha começado naqueles dias, o que estava impedindo a represa de estourar? Isso nos leva ao terceiro grande bloco da nossa análise e introduz uma figura que parece ter saído de um roteiro de suspense. Nas passagens de 2 Tessalonicenses 2, versículos 6 e 7, Paulo afirma que existe algo ou alguém que atua restringindo, segurando o mal profundo no mundo. Uma força que impede que o caos ganhe proporções absolutas e que o tal homem da iniquidade tome o controle antes da hora.
O texto menciona que esse restritor vai continuar segurando as pontas até que seja, nas palavras exatas, retirado do meio. E a busca pela identidade dessa força restritora é um dos grandes enigmas da interpretação bíblica. Temos séculos de teorias. Quais são as principais correntes? Temos 3 principais. A primeira teoria, que ganhou muita força nos primeiros séculos da Igreja, defendia que o restritor era o próprio Império Romano. A lógica era que a mão de ferro do imperador era o freio contra a desordem satânica. Uma ideia compreensível para quem vivia sob aquele domínio. Fazia sentido para quem olhava pela janela no ano 100 depois de Cristo. Mas o Império Romano desmoronou séculos atrás e o colapso final dos tempos não aconteceu. Isso forçou uma adaptação para a segunda teoria, muito comum hoje, que propõe que o restritor seja o conceito de governo humano. A lei civil, o Estado de Direito, a polícia e a justiça como barreiras contra a anarquia. Mas o Feinberg descarta essas ideias focadas na política humana e avança para a terceira teoria, usando o que ele faz de melhor. Análise profunda do grego. Isso. A terceira teoria aponta o Espírito Santo como a única entidade com poder suficiente para conter o mal em escala global. E como ele ancora isso no texto original? Ele chama atenção por uma transição abrupta e muito incomum no gênero gramatical das palavras de Paulo. No versículo 6, quando descreve o que segura o mal, Paulo usa um particípio neutro. Neutro. Que se alinha perfeitamente com a palavra grega clássica para espírito, pneuma, que é, por regra, um substantivo de gênero neutro. Seria como falar de uma força invisível. E a reviravolta? Acontece no versículo 7. Quando Paulo fala novamente dessa mesma força sendo retirada do caminho, o texto grego rompe a estrutura e passa a usar um pronome masculino. Para quem nos ouve, imagina tentar descrever um sistema de inteligência artificial usando ele ou o sistema e, de repente, no meio da frase dizer ele então decidiu nos proteger. Essa mudança brusca de uma coisa neutra para um ele não é erro de digitação de Paulo. O Feinberg explica que essa quebra proposital serve para enfatizar a personalidade do restritor. Transição de uma força neutra para uma pessoa masculina aponta fortemente para a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Mas aqui tem um ponto alto da leitura desse material. O Feinberg, mesmo convencido de que o Espírito Santo é a resposta, se recusa a cantar vitória fácil para o lado pré-tribulacionista. Ele mostra um rigor acadêmico admirável. Ele lança um alerta severo para os próprios aliados dele. Como assim? Muitos pré-tribulacionistas fazem a seguinte equação: se o restritor é o Espírito Santo e ele vai ser retirado do mundo, a igreja obrigatoriamente tem que ser arrebatada junto, pois o Espírito habita nos crentes. Parece irrefutável. Mas Feinberg freia essa empolgação. Ele lembra que as mesmas escrituras que prevêem essa retirada garantem que durante a tribulação haverá um evangelismo massivo. Multidões se convertendo. Testemunhas atuando com poder. Algo impossível sem a ação ativa do Espírito Santo. O Espírito não evapora do planeta. Não. A advertência do Feinberg é clara. Um ministério específico de contenção do mal será encerrado, mas o texto não afirma que a presença física da igreja é a única forma de o Espírito operar essa restrição. Ele exige que o próprio lado não construa castelos sobre falácias lógicas. É um nível de honestidade intelectual raríssimo. É o tipo de estudioso que tira ponto na prova de matemática porque a pessoa acertou o resultado, mas usou a fórmula errada. E por falar em não usar fórmulas inventadas, a gente precisa avançar para a parte final do ensaio, o que eu chamaria de o golpe linguístico final do Feinberg. O apêndice sobre a palavra apostasia. Tem uma corrente dentro do movimento pré-tribulacionista que tenta resolver o problema do silêncio de Paulo de um jeito mágico. Eles dizem que Paulo falou sim do arrebatamento em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. A alegação é de que as pessoas traduzem mal. Quando Paulo diz que o fim não virá sem que antes venha a apostasia, ele não está falando de rebelião espiritual. A raiz da palavra grega significaria partida física. Logo, apostasia seria o arrebatamento para os céus. Parece mágica? Mas a pesquisa acadêmica mostra que é ilusão. Feinberg destrincha isso numa pesquisa que impressiona. Ele e outros linguistas vasculharam mais de 355 ocorrências dessa raiz na literatura grega antiga. 355? Abrangendo 3 séculos ao redor de Paulo. Os dados são categóricos.
É verdade que o verbo base, aphistemi, pode ser usado para descrever alguém partindo fisicamente, Certo. mas o substantivo apostasia, que Paulo escolheu, tem uma história inegociável. Invariavelmente carrega o significado de rebelião profunda, defecção moral, abandono de lealdade. Não tem um documento histórico dizendo que apostasia é uma viagem para os céus. Nenhum documento. E para garantir que qualquer pessoa compreenda o perigo dessa manobra de tradução, a fonte fornece uma analogia prática sensacional. O verbo anaginosko. Isso. Se a gente quebrar a palavra anaginosko, tem o prefixo ana, que é para cima, e ginosco, que é conhecer. Se aplicar a lógica de somar as raízes, significaria conhecer parafima. Uma conclusão bizarra. Mas o que essa palavra significava na rua no primeiro século? Significava simplesmente ler uma carta. Não se pode pegar as sílabas originais ou o verbo primitivo e forçar a soma para definir um substantivo. A língua é definida pelo uso social, não por etimologia reversa. Conclusão do Feinberg é contundente. Apostasia é a rebelião espiritual, o afastamento da fé. Não é o arrebatamento. O texto avisa que o mundo vai mergulhar numa revolta contra Deus, e não que a igreja pegará um voo para longe dali. Defender uma visão não deve envolver a tortura da gramática histórica. Sem dúvida. A reverência pelo texto deve vir antes da vontade de provar um ponto. O Feinberg estrutura uma defesa que confia na lógica primária e no cenário histórico, sem forçar as palavras. É um percurso incrivelmente denso e gratificante. Tudo isso traz à tona não apenas o debate de eventos futuros, mas o peso da esperança humana hoje. E como pensamento final para deixar no ar para quem nos ouve, é fascinante perceber como uma pequena partícula gramatical ou a mudança de um gênero neutro para masculino num texto de 2 milênios atrás tem o poder imenso de alterar como milhões de pessoas enxergam o futuro. E como preparam as vidas e esperanças. As palavras, mesmo as menores, constroem mundos e sistemas de crenças. E alteram a história. De fato, carregam o curso da história nos ombros. Informam que teremos um novo episódio desse mesmo livro, continuando a desbravar esse oceano de perspectivas. Tem muito mais para analisar. Agradecemos pela companhia em mais uma investigação profunda das fontes. Deus abençoe todos os ouvintes.